Alô? E aí, Olá, Marco? boa tarde. Boa tarde, tia Carminha. Marco, Wagner Sonsim, Jonatas. Se eu acertar aqui, Tarde. acho que tá bom. Bom. Jô, quer ver se o som tá bom aqui? Pode mandar. Proclamarei a glória do Senhor Jesus, que na cruz morreu para me reconciliar com Deus. Para sempre tu serás o Cordeiro a reinar. Com gozo me prostrarei, só te adorarei. Só que deu para ouvir bem a voz? Tá pipocando um pouco acho que é aquela limitação do Meet, né, de muita faixa, né? Mas a voz dá para ouvir bem, até. É mais o instrumento que pipoca. O instrumento tá pipocando? Só que ele tá muito baixo, muito alto, como é que ele tá? Não, parece ser a limitação lá de música, né, do Meet, né? Não parece ser defeito aí, mau contato, entendeu? Tá. Parece Ele corta, mas ele não chega a ficar assim, estridente ou encobrir a voz, nada, não, né? Não, ele corta de abaixar, entendeu? Ah, tá. Bom, vou tentar baixar um pouco mais. É que daí ele some de vez, né? Não, acho que não é questão de volume. Quando não tá cantando, ele aparece mais, né? É isso? Sim. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, e já estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. E aí, Jô? É engraçado, parece que ficou melhor. Ficou melhor? Na verdade eu dei um pouquinho mais de volume só. Não sei se encobriu a voz agora. Não, tá dando pra ouvir a voz, sim. Então tá bom. Isso aí. Aqui achar que deve começar. Boa noite. Aí.
Que bonita essa parede atrás aí do Celcinho e do Roberto. Parece que tem um castelo ali atrás de pedra. Ali. Agradecer meu tio. Não, brincadeira. É. Mas é bonito mesmo, né? Parece... Dá para fazer um cenário aí de uma encenação teatral ou criar um cenário para alguma coisa especial, assim. Outro dia a Ana gravou uma parte de uma aulinha ali, fica legal mesmo. Fica, nossa. É rústico, né? Parece... Perfeito. A tia Diva aí. Tudo bem? Ele está perguntando alguma coisa, sabe? Perguntou. Eu só quero estar onde está, todo tempo em tua presença. Não quero só de longe te adorar, junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde está, junto a ti, meu Deus, para sempre. Leva-me para onde tu estás. É o meu clamor, Senhor. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo da tua mesa, rodeado por tua glória, junto a ti, sim, é onde sempre quero estar. Eu só quero estar, eu só quero estar com o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, entendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. É a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer
teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Não há lugar melhor com tamanha paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai. Não há lugar melhor com tamanha paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai. Nos braços do meu Pai. São os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai, com teus braços de amor, levantou-me o sorrir, deu-me parte em tua herança, vestimento, vinho e pão. Porque tinha um lugar para mim no meu coração.
nos braços do meu Pai. São os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai, são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Não há lugar melhor com tamanha paz. Pai, é nessa certeza que nós nos colocando diante de Ti agora, Pai, que não há lugar melhor do que estar junto a Ti, ó Pai, debaixo do Teu abrigo, debaixo do Teu refúgio, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos acolhes, Senhor, não porque mereçamos, mas porque somos alvo dessa misericórdia, desse amor incondicional. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia a Tua morte nos conquistou com vida e vida eterna, Senhor. Obrigado por podermos comer a Tua mesa, Senhor, e não nos alimentarmos simplesmente de migalhas, mas daquilo que o Senhor tem de melhor para os Teus filhos, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é chamada Páscoa, né? E ela está deturpada, então, mas a gente tem a nossa verdade em Cristo, mas eu queria que a gente pudesse orar pela família do Vanderlei, né? Nosso querido irmão Vanderlei. Pedir a alguém aí que ore para que Deus esteja cuidando, como sempre cuidou até agora, desde que eles vieram para Cristo. Eu creio que Deus nunca deixou de cuidar das suas vidas, tem cuidado e vai cuidar, e vai concluir o seu propósito na vida dessa família. Amém? Quem gostaria aí de abençoar, pedir a Deus os seus cuidados sobre a Teresa, os meninos, né? Pode abrir o microfone aí e orar, né? Abençoando.
Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Seu nome. E te adoramos, Senhor, porque há muitos anos atrás o Senhor entregou a sua vida na cruz, em favor de todos nós, Senhor. E o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, Senhor, para nos conceder a vida eterna, Senhor, que é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou a nós. E é por causa da cruz e da ressurreição, Senhor, que nós podemos hoje, Senhor, celebrar a Ti, Senhor, com alegria, mesmo em meio à tristeza, Senhor. E nós te agradecemos pela vida do Vanderlei, Senhor. Sim, Pai. Pelo privilégio, Senhor, dos anos que vivemos com ele, que desfrutamos da sua companhia, do seu cuidado, do seu sorriso, Senhor, das suas obras. Senhor, foi uma honra e um privilégio, Senhor, servir a Ti ao lado dele todos esses anos. Amém. Servir ao Senhor com a sua família, ver os seus filhos crescerem e se tornarem homens de Deus, homens, filhos queridos, Pai, que estiveram junto dele em todos os momentos, bons e difíceis, Senhor. Te louvo, Senhor, pela vida da Teresa, Senhor, essa mulher de Deus que o Senhor colocou ao lado dele e que foi uma coluna na sua vida, que foi, Senhor, realmente uma mulher virtuosa, Senhor, que fez bem ao seu marido, que cumpriu a sua missão de esposa na vida dele, Senhor. Amém. E agora, Senhor, eu peço a Ti que no nome de Jesus o Senhor venha suprir na vida dela, Senhor, a falta de paz, Senhor. E o Senhor Pai. venha cumprir aquilo que está escrito, que o Teu Criador é o Teu marido, Senhor. E que assim ela se sinta, Senhor, protegida, amparada, cuidada, Senhor, por Ti, Senhor. Sim, Pai, nós clamamos Que esses dias a que Ti, virão, Senhor. Senhor, sejam dias, Senhor, onde ela pode desfrutar de uma presença muito mais profunda em Ti, Senhor. Que ela venha mesmo mergulhar na fé, na esperança que ela já tem em Ti, Senhor. Com o Seu testemunho, que nós sabemos, nós reconhecemos que ela tem fé, que ela tem amor por Ti, Senhor. E como igreja, nós cobrimos ela, Senhor, com o nosso amor, com as nossas orações, com, Senhor, o nosso profundo anseio de que tudo vá bem para a Teresa, Senhor. Amém, Senhor. Nós a vida do Rogério, a vida do Roberley, a vida do Juninho, a vida do Mateus, a vida, Senhor, das noras, dos netos, Senhor. Nós os abençoamos, Pai. Pedimos que o Senhor sustente os filhos do Vanderlei, que eles, Senhor, sejam supridos na paternidade, Senhor, por Ti, Senhor. Que eles possam desfrutar, Senhor, do Teu cuidado, do Teu amparo, Senhor. Que eles possam cada dia mais Te reconhecer como Pai, como foi na minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos. Que eles também se sintam amparados, Pai, como filhos Teus. Amém, Senhor. Que tem hoje um Pai na glória, Senhor. Que eles possam, Senhor, ter esperança, Senhor, dos dias que virão, do dia que já está escrito, Senhor, o dia da ressurreição, Senhor. Amém, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, derrama paz, derrama consolo, derrama suprimento, que as coisas que precisam ser resolvidas sejam resolvidas no Senhor, e que eles, Senhor, sejam agraciados, Pai. Que eles sejam agraciados com uma doçura, Amém, Senhor. do Teu Santo Espírito. Amém. Eu, Senhor, juntamente com os meus irmãos, te agradeço por essa família preciosa. Te agradeço porque um dia o Senhor os alcançou. Te agradeço porque nós pudemos amá-los e servi-los, Pai. E continuamos nisso, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço pela vida do tio Marco, que um dia, Senhor, foi pregar o evangelho para ele lá em Itu, Senhor. E eu peço a Ti que o Senhor também traga consolo sobre o seu coração, Pai. Eu sei, Senhor, que ele faz falta, Senhor, mas é só um tempo, Pai. Nos ajuda a esperar, Senhor. Nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Fernanda. Bom, eu queria lembrar da Páscoa, não esquecer. A Bíblia diz que Jesus é nosso Cordeiro Pascual,
né? Coríntios diz isso. Então, a gente não pode perder de vista que nós fomos chamados para a liberdade, né? Nós somos, em Cristo, libertos do mundo, libertos do pecado. Vou fazer algumas referências sobre isso no final, mas eu queria aqui contar um pouco da história do nosso envolvimento com os Bernardinetes, né? A gente tem uma história meio que longa, né? Eu, Arlete, eu acho que Deus proveu isso de muito tempo antes da fundação do mundo, porque foi um negócio tão assim marcante, tanto na minha vida quanto na vida da Arlete, e eu creio que Deus proveu isso, Deus fez isso, não é coincidência, né? Mas a mão de Deus, ela escreveu isso, e eu acredito nisso, que nada é por acaso, mas, então, a história começa lá atrás. Acho que os mais velhos, os bem mais velhos aqui, conhecem a história de Indaiatuba. Indaiatuba, antigamente, os jovens se encontravam ali na praça central. Os jovens, aos sábados, principalmente, eles iam ali na praça para, na verdade, é aquilo que a turma fala, para paquerar, né? Então, eles tinham uma forma, porque os moços giravam em torno da praça num sentido e as moças no outro sentido. Então, era isso. E lá pelos anos 73, 74, a gente vinha como todos jovens. Na época, a gente morava no sítio, na fazenda, e a gente via. E eu lembro que eu conheci a Tatica, assim, de ver ela na praça lá. A Tatica é a irmã do Vanderlei, aquela moça lá que vocês conheceram, aquela senhora, né, que estava chorando muito lá. Ela era mocinha na época, ela também era colega da Arlete, né, daquele tempo. E eu lembro que eu conheci, eu vi ela lá, né, ela estava lá também. Mas depois, em 75, a gente mudou para Indaiatuba, eu e meus irmãos, e assim foi um negócio interessante, porque eu comecei a trabalhar numa fábrica, que hoje é aquela Viber, aquele salão da Viber, aquele salão grande que tem aí. Antes era lá na Rua 11, esquina com a Rua Candelária, né? E eu comecei a trabalhar lá de uma forma interessante, porque lá trabalhava, nessa fábrica, trabalhava o seu Francisco, que era o avô da Fernanda. Foi ele que indicou aquele serviço para mim ali. E é interessante porque eu já tinha ido nessa fábrica logo no começo, mas eu vi a turma dando tão duro lá naquela fábrica, carregando um caminhão, que eu falei, não vou trabalhar aqui, não. E nem cheguei na porta da fábrica, e eu nem sabia que o avô da Fernanda trabalhava lá, porque ele tinha vindo para a cidade um pouco antes de nós, né? E eu falei, não vou trabalhar aí, não. Mas depois, um dia, uma semana depois, o seu Francisco, que era avô da Fernanda, falou assim, mandou um recado para mim em casa, falando assim, eu vou arrumar um serviço para você, fique tranquilo que eu vou arrumar um serviço para você. E eu, então, fiquei tranquilo, porque o primeiro serviço meu, quando cheguei para Indaiatuba, a gente tinha que pagar aluguel, era um aluguel pesado. Eu fui trabalhar de servente pedreiro. Eu trabalhei
Trabalhei uma semana de servente pedreiro e foi um dia lá, eu estava subindo uma escada com uma lata de concreto nas costas, né? E me veio um pensamento. Falei, poxa, eu vim para a cidade para melhorar a vida e agora estou aqui nesse sol quente. Foi Deus que falou, falou comigo. Eu com essa lata de concreto aqui, falando isso para... Tem muita gente que não conhece a minha história, um pouco da minha história. E aí eu, no final de semana, recebi o valor que eu tinha trabalhado e não voltei mais. Mas o dono lá da construção, o empreiteiro, falou assim, poxa, traz sua carteira que nós vamos registrar você. Vamos registrar você. Só que, coitado, está esperando eu até hoje lá, né? Não voltei mais, né? Daí eu fui procurar serviço numa outra fábrica que era a fundição, acho que é Vila Nova, né? Onde hoje é ali perto do shopping, perto do cemitério. Eu fui procurar serviço lá. E eu nem sabia o que era uma fundição. E aí eu fui lá e pediram minha carteira e seguraram minha carteira e tudo mais, né? Fiz a biografia, né? Que era aquele exame do pulmão que fazia antes. Aí quando cheguei contente em casa, falei, pô, arrumei serviço, vou trabalhar, né? Aí o meu cunhado, o Zé, pai da Fernanda, falou assim, ih, rapaz, lá é fundição. Eu falei, o que é isso, fundição? Ele falou, ih, lá é trabalhar no fogo, meu. Trabalhar no fogo. Falei, o quê? Trabalhar no fogo? É, lá, mexendo, é fundição. Voltei lá na fábrica. Voltei lá na fábrica e falei assim, falei pro guarda, posso dar uma olhadinha aí, entrar, ver o serviço que eu vou fazer e tal? Aí ele falou, não pode, só depois que você estiver registrado aí, você entra aí para ver, mas agora não posso deixar você entrar, não, né? E eu insisti e tal, mas ele não quis deixar eu entrar. Aí, até que um momento, ele perguntou para mim, o que você fazia antes? Eu falei, eu trabalhava na roça, trabalhava na fazenda. Aí ele falou, então para você vai ser moleza. Eu falei, dá minha carteira agora que eu vou embora. Né? Quando ele falou isso, eu falei, o quê? Porque eu trabalhava na roça, agora é moleza trabalhar aí? Pode dar minha carteira que eu vou embora. E fui, insisti, fiquei lá, mas demorou até que ele foi no departamento pessoal, pegou minha carteira e eu fui embora. O pai do Geraldo aposentou nessa fábrica, Vila Nova, trabalhou lá acho que a vida inteira. E eu fui embora para casa. Mas depois, com o seu Francisco, o pai da Fernanda, deu um recado, eu voltei lá nessa fábrica que é a Viber. Voltei lá de novo e o pessoal estava me esperando e tal. E eu estava tirando carta nessa época, quando a gente mudou para Indaiatuba. E aconteceu que quando o genro do seu Davi me recebeu, ele perguntou para mim, ele já me viu e falou assim, você conhece São Paulo? Eu falei, não sei nem por onde vai. Ele falou, é que eu preciso de um ajudante de caminhão, né? E eu falei, mas não tem problema, eu não conheço, mas a gente aprende, né? Aí ele pegou minha carteira, na época eu ganhava um salário mínimo, e eu sei que ele dobrou lá meu salário, e eu comecei a trabalhar. Daí em diante, eu fui ser ajudante de caminhão, e depois eu tirei a carta, e eu comecei a trabalhar lá em fevereiro de 1975. E essa fábrica que era a Viber, o seu Davi era casado com uma Bernardinete, que era uma família grande, eram umas italianonas, uma família grande. E eu comecei a trabalhar lá. E fui viajar com um sobrinho do seu Davi, que era motorista na época, e ele era Bernardinete, a mãe dele era Bernardinete. Então, a gente criou acabamos que, no fim, fiquei um ano lá, depois entrou a Arlete lá, trabalhar lá. E aí a gente trabalhou alguns anos lá.
E essa família, nós temos contato com eles até hoje. E, na verdade, eles nos ajudaram muito, né? Aqui, quando eu construí essa casa aqui, seu Davi, que era o dono, ele veio aqui, ele já não tinha mais a fábrica, porque a fábrica fechou depois, mas ele era um marceneiro, ele gostava muito de madeira. Nossa, ele amava, nunca vi alguém gostar tanto de fazer o que fazia, mexer com madeira como ele. E ele veio aqui em casa um dia, e eu estava construindo, e ele veio aqui, olhou os lugares onde precisava porta, né? E acho que eram 5 portas que tem aqui de madeira, e ele pegou, Marco, vamos na marcenaria. Vamos lá, vamos comigo na marcenaria. E eu fui. Cheguei lá e ele começou a escolher as coisas lá, e eu fiquei com medo danado, escolhi os batentes, escolhi as portas, né, e tal, né, e perguntou quanto que era, pagou lá, né, e eu falei, nossa, estou perdido. E ele comprou as portas, as 5 portas daqui de casa, os batentes, e ele pagou tudo, e depois ele veio, colocou, e na verdade, ele não cobrou nada da gente, né? Não cobrou nada. Aqueles móveizinhos que a gente tem lá no escritório, máquinas, as máquinas que tinha, tudo ele doou para a Arlete, para a gente, quando o balcão, ele fez tanta coisa, ele nos doou. Então, a gente tem um vínculo, né? Porque aqui um Fusquinha que acho que os irmãos conheceram, alguns irmãos Fusquinha que eu tinha, foi interessante. Eu estava aqui em casa, a Arlete estava lá no serviço, e acho que foi a Arlete, ele ligou para mim, ele tinha falado para mim buscar o Fusquinha na casa dele. Eu falei, como assim? Eu liguei para ele, como assim buscar o Fusquinha, né? Ele falou, é que eu vou vender para você. Caramba, não deu dinheiro para comprar o Fusquinha. Não, eu vou vender, pode vir buscar aqui. Ele não pedia, ele mandava, ele dava ordem para mim, aí eu fui lá, mas seu Davi, não tenho nada para pagar o senhor, como é que eu vou pagar o Fusquinha? Não interessa, depois você vê como que faz. Fui lá, peguei o Fusquinha, fiquei motorizado esse Fusquinha. Nossa, nós fomos tantas vezes para Bauru, para praia, né? E eu sei que eu paguei esse Fusquinha, depois eu fiz o preço e eu paguei ele conforme eu escolhi a forma de pagar lá. Mas ele só não deu Fusquinha para a gente para não ficar muito chato, né, na verdade. Então, a gente teve, assim uma história muito, desde 75 para hoje, vai fazer 45 anos, né? E tudo isso correu a vida, e depois em 80, eu fui batizado na igreja. Deus alcançou meu coração no início de 1980, e eu entrei numa fábrica, e o Espírito Santo me batizou, mexendo com o meu coração. Eu lembro que eu estudei a Bíblia, eu estava desempregado nessa época, eu comi a Bíblia noite e dia, estudando a Bíblia, porque eu tive a revelação de Isaías 53, lendo lá, meditando no meu quarto, eu entendi o Evangelho a partir de Isaías 53. Eu compreendi que Cristo tinha sido morto por minha vida. E aí, em 80, eu fui batizado, né? E logo que fui batizado, estava desempregado, eu fui batizado no dia 13 de julho de 1980, e quando foi no dia 14 de julho de 1980, eu entrei numa fábrica que fica ali do lado do shopping, era uma fábrica de elétricas,
né, de material elétrico. E ali eu conheci o Geraldo. E aí eu comecei a evangelizar. Eu não sabia, eu não conhecia muito o ser humano, porque até então eu tinha viajado como motorista durante 5 anos nessa fábrica que era a Viber, de motorista. Eu andei por esse Brasil, viajei noite e dia, nossa, foi uma história. E quando a empresa fechou, eu pedi a conta, falei, não vou mais trabalhar de motorista, eu vou estudar, sempre tive vontade de estudar, e aí depois Deus alcançou meu coração, aí eu voltei para a escola também. E nessa fábrica trabalhava lá, entrou para trabalhar o Geraldo, que era o irmão do Vanderlei. E lá também estava a Edna. Então tem uma história muito grande aí. E aí eles acabaram vindo para a igreja, né? E o Vanderlei é uma família muito grande, eu conheço toda a família, e eu comecei, comprei uma Bíblia para o Geraldo, ele tem até hoje a Bíblia. Eu doei essa Bíblia para o Geraldo, mas foi interessante, porque eu fui na casa do Geraldo entregar essa Bíblia para ele, na época onde todo mundo ali, ninguém conhecia Deus, ninguém conhecia. Então era muito complicado você levar uma Bíblia, entrar com uma Bíblia numa casa, e eu entrei ali, comecei a trabalhar com o Geraldo, né, e até hoje, na verdade, até hoje a gente tem vínculo. Ele não está com a gente, mas a gente tem um vínculo forte, na verdade, né? Porque eu pude trazer o evangelho para ele. E a nossa vida, depois o Geraldo alcançou o Vanderlei, eles começaram a vir à igreja. Eu lembro da Tereza, a primeira vez que ela veio para o culto, a alegria dela, né? E eles moravam em Itu, né? E na época a gente tinha um grupo caseiro. E a gente foi na casa, marcamos de ir em Itu, na casa deles lá. E eu lembro que a gente foi com o grupo caseiro. Foi uma loucura, uma loucura. Nós pegamos todos os carros, que tinha uma meia dúzia de gente com um carro, e a gente marcou de ir um sábado lá. E justo o Geraldo ia nos guiar, porque a gente não sabia onde que era. E marcamos e saímos daqui, uma caravana, para ir tu na casa do Vanderlei. E só que o Geraldo não apareceu. E nós imaginamos, acho que ele se perdeu de nós, está lá na entrada de Itu esperando a gente. Então não vai ter como não achar ele, mas ele não apareceu. Maria Diva estava lá, Maria Diva está aí, né? E nós ficamos esperando, e começou a escurecer, e nós ficamos lá, e eu me lembro que eu falei, nós vamos encontrar ele, nós vamos pela fé, né? Eu profetizei, nós vamos pela fé encontrar a casa de Vanderlei. E nós fomos. Atravessamos a cidade, subimos lá em cima, onde imaginava que fosse o bairro onde ele morava. E só que chegando lá em cima, nós paramos o carro perto de um bar e fomos perguntar se alguém conhecia um moço que era confeiteiro e tal, porque nós estávamos procurando ele. E começamos a conversar, e a pessoa começou a perguntar, mas como que ele é, assim e tal? Falou, ele trabalha em padaria. E na época ele falou assim, é um gordinho? Mais ou menos um gordinho. Como é que é o nome dele? Ele chama Vanderlei. E justo ia passando um irmão da Tereza, ia passando de um lado. Ele falou assim, Vanderlei, ele é um padeiro? Eu falei, é. Ele falou, é meu cunhado. É meu cunhado.
Aí, puxa vida, nossa, como que Deus... Não foi uma coincidência. Nós fomos, então, guiados para a casa do Vanderlei. Ele morava num quartinho lá, numa casinha pequena, que era do sogro dele. E foi uma alegria. Foi só alegria aquele dia, né? Nos receberam, nossa, foi tremendo. Juninho era pequenininho, Roberley. Juninho acho que tinha aqui, uns 4 anos, se tivesse, né? Tudo pequenininho. O Isaac acho que tinha uns 6 meses, mais ou menos. Acho que nem isso, não tinha, era pequenininho. Eu sei que aí começou a nossa história propriamente dita com o Vanderlei e a família, né? Então, eu acredito que é o propósito de Deus. Deus tem seu propósito e não tem como a gente desfazer o que Deus já escreveu na história, né? E depois veio toda a história do transplante, né? Do Vanderlei, o Rogério. O Rogério, na época, ele tinha os olhinhos meio estrábicos, né? E a gente acompanhou, levando eles na Unicamp, o tratamento que fizeram lá. Então, foi assim, né? Muita coisa. Eu me lembrei esses dias que nós fomos... O Vanderlei comprou um terreno lá na cidade de Pardinho, no loteamento... Tem um empreendimento lá que chama Ninho Verde. Eu nem sei se... Na verdade, ele andou comprando os terrenos lá, depois ele vendeu, acho que alguns, não sei se ainda tem um lá. Mas ele comprou uns terrenos lá num lugar chamado Ninho Verde. É um lugar, é um paraíso, só que é distante, um pouco distante. E eu fui com ele lá, e ele ia passar a escritura. Nós acabamos indo passar essa escritura em Botucatu. Nós fomos lá, e a gente vinha vindo, né? Passamos o dia nisso. Nós vinha vindo e a Tereza ligou para ele no celular, né? Eu lembro que ele falou, onde vocês estão, tal, né? A Tereza perguntou, e ele falou assim, nós estamos comprando terra. Foi muito engraçado isso. Foi muito engraçado. Depois nós fomos lá nesse lugar, a Arlete foi, a Tereza foi, nós fomos nesse lugar, passamos lá, acho que o domingo. Foi muito legal, muito interessante, aquele dia e outras coisas que a gente fez junto, né? A gente sempre estava junto, na verdade, e foi, sim, é uma história grande. Mas eu quero falar um pouquinho da ceia, rapidinho, da ceia não da Páscoa, que Deus tirou o povo do Egito para que o povo o servisse, né? Todos nós conhecemos essa história. E uma das coisas interessantes é que Cristo quer nos tirar da vida sem Deus, da vida do mundo. E o povo do Egito ficou 430 anos escravizados por Faraó. E Deus libertou o povo do Egito, o povo de Israel, exatamente para que esse povo servisse o Senhor, né? Servisse o Senhor. E todo mundo conhece a história, lá no livro de Êxodo, e diz que o povo sofria tremendamente. Se alguém puder abrir aí em Êxodo, capítulo 1, Êxodo, capítulo 1, fala lá como que era
a vida de Israel, né? O capítulo 1. No versículo 14, versículo 13, aliás, começando no 12, né? Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, o povo estava tremendamente escravizado, né? E para que Deus libertasse o povo de Israel, precisou todas aquelas pragas, né? Foi por meio daquelas pragas que os egípcios abriram mão do povo, né? E hoje nós somos chamados para fora do mundo. Nós já ouvimos muito falar que o Egito simboliza o mundo, não é? A vida do mundo. Mas esse processo se deu na cruz, né? Para nos libertar da vida de pecado, né? Então, eu queria que os irmãos abrissem aí no capítulo 11, não me falha a memória, no capítulo 10 do livro de Números. Capítulo 10 do livro de Números, diz que uma parte do povo, ele sentiu saudade do Egito, né? Então, no capítulo 10, versículo 5, olha o que eles disseram, né? Vou pegar no 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Como assim? Comíamos de graça? Não era aquele trabalho lá de fazer tijolo, né? Mas nessa mudança do Egito para a Terra Prometida, chegou um ponto que o povo se esqueceu que eles faziam aquele trabalho duro. E aqui eles reclamavam: olha, nós estamos nos lembrando dos peixes, né? Que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Eu fico pensando que essa obra de nos libertar dos costumes do mundo, da forma de vida que o mundo tem, enfim, pecado do mundo, os costumes, a cultura, ela é muito forte, mas Deus quer nos libertar desse mundo. Deus quer nos tirar da cultura desse mundo. Deus quer nos tornar livres para servi-lo. E esse processo exige alguns milagres, algumas ocorrências na nossa vida, para que a gente seja libertado
libertado dos costumes desse mundo. Esse mundo, ele nos atrai com as suas propostas de forma muito forte. Eu creio que o desejo de Deus é nos tornar completamente livres para servi-lo, né? Eu creio que Deus quer fazer uma grande obra no nosso coração, de maneira que sejamos livres para servi-lo, né? Então, nesse processo, há muitas ocorrências onde elas cooperam para que nós tenhamos nossa fé plenamente no Senhor. E a gente precisa se dar conta disso, que Cristo quer nos usar, o Senhor quer nos usar. Eu lembro de uma passagem, fala-se muito em fazer discípulos, né? Vamos fazer discípulos. Mas fazer discípulos do quê? Fazer discípulos do Senhor, né? Nós vamos fazer discípulos do Senhor, porque foi o Senhor que morreu por todos nós. Não fomos nós que morremos por alguém. E quando fala-se de fazer discípulo, que nós precisamos fazer o que Cristo fazia, enquanto aqui na Terra. E diz a palavra que ele ia de cidade em cidade, de povoado em povoado. E o que acontecia? E os seus discípulos iam com ele. Esse é um negócio simples, um negócio que não precisa ser burocrático, é simplesmente ir, né? Simplesmente a gente ouvir a voz que fala conosco, que nós devemos ir e fazer, ir. Não tem segredo, não tem burocracia. Tem se falado em igreja simples, né? Igreja simples é uma igreja responsável, é uma igreja de responsabilidade. Responsabilidade com o chamamento, responsabilidade com a proposta, responsabilidade em prestar conta daquilo que a gente faz para o Senhor. Não teria sentido nenhum se nós não tivéssemos que prestar conta dessa obra poderosa que Cristo fez na cruz por nós e nos chamou. Então, a gente precisa sim, continuar essa obra de fazer discípulos, fazendo. Porque se nós não fizermos isso, como que nós vamos levar outros a fazerem? Né? A gente tem que ir, e os discípulos que porventura Deus colocar ao nosso entorno, eles vão aprender a fazer isso também, né? Então a gente tem que ir para as ruas, a gente tem que ir para as vilas, para os bairros, né? Simplesmente fomos libertos para isso. Para isso Cristo nos libertou, né? Então, fazer discípulo não é ficar esperando dentro de uma caixa, né? Mas se a gente ir, porque quando a gente for, os milagres vão acontecer, né? Eles vão acontecer, não tem como. Não tem como. Eu estava meditando sobre isso, é uma revolução na vida da gente. Deus quer fazer uma revolução na vida da gente. Mudar todo o nossa forma de viver, é a cultura do reino. Quando ele envia os discípulos para irem à cidade pregar, olha o que ele diz que não deviam levar 2 túnicas, não deviam levar alforje, não deviam levar nada, eles simplesmente deviam ir, porque ele sabia que ele ia suprir. E ele dá uma dica interessante. Ele diz assim, que quando eles fossem à cidade e pregar na cidade, eles deviam chegar nas casas e dizer, paz seja nessa casa. Eles deviam escolher uma casa digna, né? E o que é uma casa digna? A casa digna é simples. A casa digna é a pessoa que recebe a Cristo com alegria.
Não importa se está de ponta cabeça a casa dela, da pessoa, é a casa onde ela abre as portas para que você entre. Não tem nada que ser uma pessoa rica, uma pessoa com bens, uma pessoa de boa moral. Não são essas as pessoas dignas. Não que não haja, né? Mas a pessoa digna é a que abre a casa para tomar um café. A pessoa digna é a pessoa que recebe quando você chega lá e entra na casa dela e ela abre a casa para você entrar. É simples. Não tem segredo, na verdade. Eu penso que eu quero fazer isso. Na verdade, eu fui discipulado na rua, né? A pessoa que me discipulou na rua. Então, eu quero voltar a esse tipo de vida, né? Eu lembro lá da casa da avó do Diego, né, Diego? Eu lembro da casa da avó do Diego, Dona Benedita. Eu conheci a bisavó do Diegão, né? Não esqueço dela, pequenininha. Dona Benedita sempre estava com a porta aberta lá para mim entrar lá e a gente estudava a Bíblia lá naquele lugar. Né? Hoje, Dona Benedita tem nome de rua na cidade, né? Negócio tremendo. Tremendo isso, né? Dona Benedita tem uma rua na cidade, nome de rua. Então, é isso, amados. Eu queria terminar aqui lendo alguns versículos. Um deles está em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, diz assim. Paulo fala aos Gálatas, mas fala conosco também. Versículo 3, 2. E todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então, ele morreu pelos nossos pecados, com o propósito de nos arrancar deste mundo perverso. O que é este mundo perverso? Essa cultura social, essa forma estabelecida pelo mundo, né? Emprego, trabalho, enfim, tudo isso, escola. Tudo isso foi uma estrutura que, quando eu cheguei aqui em 1953, já estava estabelecida. Já estava estruturada dessa forma. Eu simplesmente segui o fluxo, né? Hoje eu fico pensando, será que tudo isso aí está certo? Eu me sinto um pouco escravizado, né? E eu tenho pensado que nesses últimos dias eu quero fazer o que Cristo fazia. Se Deus me der vida, eu quero fazer o que ele fazia. Eu quero ir às cidades, às redondezas, aos bairros. Eu quero ir para a rua. Eu aprendi isso quando eu cheguei para a igreja, e eu creio que todos nós somos capacitados pelo Senhor. É simplesmente ir, né? Porque se a gente ficar tudo junto num lugar só durante muito tempo, o que acontece? A gente começa a se sentir sufocado, né? É normal isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para a rua. A gente tem que ir para as ruas e para as casas. Casa digna é onde alguém recebeu o Senhor, né? Então, Deus abriu as portas, você entra. Se não abrir as portas, você não entra, né? Mas ele nos chamou para nos arrancar desse sistema de vida egoísta, esse sistema de vida sufocante, né?
Deus vai nos dar graça para isso. Em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Liberdade, liberdade. Nós precisamos ser libertos, porque isso nos cura. Ansiedade, preocupações, problemas, não que a gente não vai ter, né? Mas quando nós ficamos amarrados a essas coisas, a nossa vida fica infrutífera, né? Nós nos tornamos infrutíferos, né? E Deus quer mover nossa vida até o último dia, neste mundo aqui, né? Fazer discípulo, nós não precisamos ter um curso teológico, nós não precisamos né, ficar 4 anos, 3 anos, nada impede a gente ficar, mas fazer discípulos, na verdade, começa por chegar numa casa e ver se está tudo bem lá, né? Você pergunta, tudo em paz por aí? Né? Tudo em paz por aí? Né? Se eles receberem você, pronto. Começa aí, não é? Então, Deus quer fazer isso. Deus nos libertou em Cristo. Amém? Deus nos libertou. O nosso Cordeiro Pascual, né? É Cristo. Amém? Queria fazer uma revolução no nosso estilo de vida, porque quando nós alcançamos uma pessoa é alcançada, há uma obra que o Espírito Santo começa a fazer nessa pessoa. Não sou eu, não somos nós que vamos fazer essa obra, mas é o Espírito Santo que vai fazer essa obra no coração das pessoas. Amém? Vai dar graça, vai dar vida, vai dar alegria, sua vida vai ser transformada. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, né? Então, é isso. Eu creio nisso, né? Amém? Nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascual é Cristo. Não é coelhinho, gente. Não é coelho. Não é lebre. Não é nada disso. Mas os nossos pecados perdoados, tirados de um mundo de trevas para um mundo de luz. Queria pedir para o Isaac orar aqui. Agradecer que ele esteve lá esse tempo, né? A gente esteve lá na frente do hospital e, de fato, Deus estava conosco lá. Foi muito difícil mesmo. Mas nós sabemos que Deus vai continuar tudo isso. Deus vai nos fortalecer. Ora aí, Isaac. É só testemunhando aí sobre esses dias, né? Então, foram 26 dias que o Vanderlei ficou na UTI lá, e nesses 26 dias a gente se reuniu ali na frente do hospital para orar. Então, hoje eu falei para a Dorothy, né? Era cansativo, era um negócio que dependia da nossa renúncia, mas é uma tristeza sem fim a gente não ter ido hoje lá 7 horas orar, porque ele não está mais lá, né? Está com Deus, mas para a gente fica muita tristeza, porque a gente tinha certeza que Deus ia tirar o nosso irmão dali, né? E realmente é um buraco que fica, né? O Vanderlei, vocês sabem, ele fazia qualquer coisa para te ajudar. Então, não interessa o que você precisasse, ele dava um jeito de te ajudar. Então, a gente está falando aqui de viver a igreja, de viver o corpo de Cristo, que a gente sempre se lembre dele, né? A Bíblia fala que a gente deve lembrar dos santos.
Então, os católicos pegam e eles lembram só de gente que foi muito famosa, né? Mas a gente também tem que lembrar dos nossos santos, que são aqueles que foram alcançados por Deus e que agora estão com ele, mas deixaram um exemplo, né? Então, o Vanderlei deixou um exemplo de dedicação, de vida em comunidade. Ele não ficava guardando as coisas para ele, mas ele sempre dividia com todo mundo. Então, Hebreus fala que a gente está diante de uma nuvem de testemunhas, né? Então, o nosso irmão agora faz parte dessa grande nuvem de testemunhas e a gente não vai se esquecer desse exemplo. Amém? Obrigado, Senhor, por a palavra que vem de Ti, Senhor, a respeito da Tua salvação, Pai. Porque o Senhor enviou o Seu próprio Filho, Deus, para morrer pelos nossos pecados na cruz, Pai. E ao terceiro dia o Teu Filho se levantou daquele lugar, Pai. O Teu Filho ressuscitou através do Teu poder, Deus. E por isso nós estamos vivos aqui, Pai. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor realmente é o nosso Cordeiro, Senhor. É o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados, Pai. E eu te agradeço porque o Senhor salvou a minha vida, o Senhor salvou a vida dos meus irmãos aqui, Pai. E nós não temos como pagar esse preço, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos ama, Pai. O Senhor é um Deus que nos perdoa. E nessa noite nós pedimos poder do Senhor, Pai, para não ficar retendo a salvação em nós, mas que nós possamos, nesses dias que é tão difícil, Pai, que nós possamos pregar a Tua palavra, Senhor, pregar a palavra em Dayatuba, Senhor, levar às casas, Pai, a Tua palavra, Deus, para que muitos sejam salvos, Deus, para que muitos sejam salvos. Nós agradecemos pela vida do nosso irmão que o Senhor levou, Deus. Obrigado, Pai, porque ele deu exemplo para a gente. Obrigado porque ele nunca abandonou, Pai, aquilo que o Senhor fez na sua vida, Senhor. Nós te agradecemos, nós confiamos no Senhor, nós não ficamos bravos com o Senhor, Deus, mas nós reconhecemos, Pai, que o Senhor fez uma grande obra na vida do Vanderlei, na vida da sua família, Senhor, e por isso nós somos alegres, Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela presença dos irmãos aí. Alguém quiser falar alguma coisa, né? Tá aberto aí. Então, é o seguinte, né? Alguém vai falar? Não vai? Nós vamos em frente. Amém? Vamos em frente. Vamos para a linha de frente também. Para a linha de frente do reino. Vamos anunciar a Cristo, né? Deus convocou nossa comunidade. Vamos amar nossa comunidade, vamos cuidar dela, vamos nos libertar das coisas do Egito, né? E vamos para cima, gente. Vamos para cima. Você tem a Cristo, Senhor, aquele que nos libertou, que nos está arrancando desse mundo pervertido. É nós agora. É nós. Amém? Vamos com alegria, vamos na força do Espírito Santo e estamos juntos. Estamos juntos. Amém? Um abraço para todos vocês. Amém. Deus os abençoe. Deus abençoe. Um abraço, viu? A paz do Senhor aos irmãos. Deus abençoe. Amo você. Deus abençoe todos. Amém. Deus. Boa semana. Amém. Vocês também. Deus abençoe. Deus, Amém, queridos. Uma boa semana a todos. Amém. Muita graça do Senhor sobre todos. Amém. Amém. Estamos juntos. Um abraço para as criancinhas. Amém. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe elas. Falou. Até logo mais.